Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. E no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica para que você seja um top afiliado. A dica é audiência. Se você não tem audiência, você não tem vendas. É simples assim. Se você não tiver pelo menos 100 pessoas clicando no seu link de afiliado, provavelmente você não vai vender. Mas se você tiver 100 pessoas, a chance é muito grande de uma ou até outras pessoas. Não é uma coisa assim garantida, né? Não é uma coisa garantida, mas a chance é como se você jogasse na loteria, né? Quanto mais bilhete você jogar, mais chance você vai ter de ganhar, né? Então é assim também. Se você tiver pelo menos 100 pessoas clicando no seu link, provavelmente pelo menos uma pessoa vai comprar, tá? Agora, como obter essa audiência? Através de um canal do YouTube, através de uma página no Facebook, através de um perfil lá no Instagram, enfim. Você pode ter a sua audiência de vários lados também. Ter uma lista de contatos, fazer uma lista de contatos. Se você não sabe o que é lista de contatos, se inscreve no meu canal aqui que eu tenho vários vídeos sobre isso. Eu tenho vários vídeos também falando sobre como fazer uma página no YouTube, ou fazer um canal no YouTube, uma página no Facebook, enfim. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal. Se inscreve no meu canal e também no sininho também aqui, no sininho aqui no YouTube, né? Que você vai receber os meus vídeos atualizados, né? Eu estou fazendo vídeos, toda semana eu faço um vídeo. Então você vai receber também. Agora você pode estar se perguntando, onde eu aprendi isso tudo? Né? Eu aprendi num curso que eu estou fazendo, ainda estou fazendo, um curso chamado Afiliado Passo a Passo. É muita coisa, tanta coisa que eu ainda estou fazendo ele ainda. Estou vendo os vídeos, é muito vídeo, é mais de 50 vídeos, tá? Você aprende tudo lá, o passo a passo, como o nome está dizendo, Afiliado Passo a Passo, né? Então lá você vai aprender tudo isso aí. Tudo isso que eu estou falando agora sobre audiência, tudo isso, você vai aprender no curso. E eu vou deixar aqui embaixo um link de uma palestra do professor Marco Tambeta, que ele fala sobre isso, sobre como que ele se tornou um top afiliado, como que ele começou essa coisa da afiliação, de ser afiliado, né? Ele mostra toda a história, toda a trajetória dele, toda a trajetória de vida, e eu acredito que você vai se identificar também com ele, tá? Então eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você ver essa palestra ao vivo, é gratuita, não paga nada. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, ou se você estiver no Facebook, se esse vídeo estiver no Facebook, vai estar em cima. Eu vou deixar um link, em algum lugar você clica e assiste essa palestra, tá? Porque vai mudar a sua vida, essa palestra vai mudar a sua vida, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra mim, tá? E também se inscreve no meu canal, como eu falei, se inscreve no meu canal que tem muita coisa boa, eu falo muito também sobre afiliado também. E assista essa palestra, tá? E vê também com carinho o afiliado passo a passo, ok? Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!